Queridos, para aqueles que estão nos visitando aqui na quarta-feira pela primeira vez, nós temos um sistema de culto a Deus de duas formas aqui. Sempre é um culto a Deus, mas nos domingos nós temos a explicação de versículo a versículo, capítulo a capítulo de um livro bíblico. Então o pastor Fernando está expondo o livro de Atos dos Apóstolos. E nas quartas-feiras nós temos trabalhado aqui com a ideia daquilo que se chama de teologia sistemática. O que é uma teologia sistemática? Teologia, a ideia de estudar Deus, sistemática, de um resumo. O que quer dizer isso? Nós não encontraremos na Bíblia uma doutrina fundamental toda num lugar só. Então, o trabalho que nós queremos ter aqui na quarta-feira, que nós temos feito, e é o trabalho da teologia sistemática, é sistematizar as doutrinas fundamentais. Você deve estar vendo aí na TV doutrinas fundamentais, doutrinas que são base do cristianismo, mas de uma forma em que a gente pega pelo menos a maior parte do ensino bíblico, do Novo e do Antigo Testamento, e consegue trazer o ensino. Ficou claro? Então, o que nós temos trabalhado aqui, estamos chegando no finalzinho, é a doutrina fundamental da pneumatologia. É a doutrina fundamental, o ensino fundamental sobre a pessoa do Espírito Santo, certo? Isso é um trabalho, é uma função da teologia sistemática. Não quer dizer que na pregação do domingo você não vai falar sobre a doutrina do Espírito Santo, mas você não vai ter uma sistematização. Lá você fica no texto, no capítulo que está sendo trabalhado, e às vezes algum texto é aplicado junto para trazer mais força ao que está sendo ensinado. Na quarta-feira nós fazemos diferente. Nós pegamos o ensino e tudo aquilo que a Bíblia traz sobre o ensino, nós estudamos, certo? Então já falamos aqui de alguns assuntos abordados. Falamos da personalidade do Espírito Santo. Vocês devem lembrar que muitas das heresias ou das religiões que até às vezes são supostamente cristãs, elas negam que o Espírito Santo é uma pessoa. Por isso, nós estudamos a respeito de uma personalidade, porque só pessoas têm personalidade. E a Bíblia descreve claramente a personalidade do Espírito Santo. Nós trabalhamos nisso. Também falamos da divindade, da terceira pessoa da Trindade. Não é só o Deus Pai, que é divino, nem só o Deus Filho, mas o Deus Espírito. Falamos a respeito da divindade do Espírito Santo. Depois, trabalhamos também aqui há algum tempo sobre o Espírito Santo no ministério de Jesus. E esse talvez seja um dos mais fascinantes temas dessa doutrina. Não mais importante, mas mais fascinante. Por quê? Jesus vem à Terra e não deixa de ser Deus. Mas para se cumprir o que estava escrito pelos profetas, o seu ministério é todo desenvolvido no poder do Espírito Santo. No poder do Espírito Santo. Depois falamos da obra do Espírito Santo nos crentes e trabalhamos aqui alguns problemas que se encontram até os dias de hoje, como por exemplo, o que é o batismo no Espírito Santo, né? Existem muitos equívocos a respeito disso e nós trabalhamos nisso. E por fim, falamos aqui, nas últimas 4 ou 5 quarta-feiras, ou até mais, a respeito dos dons do Espírito Santo. E talvez esse seja o tema mais mal compreendido, equivocado e até muitas vezes ensinado de uma maneira errada. Por quê? Porque entender os dons do Espírito Santo é fundamental para você entender o papel do Espírito Santo. Então nós falamos aqui de 3 cartas específicas, falamos de Romanos capítulo 12, falamos de 1 Coríntios 12 e falamos de Efésios 4. Mas vocês devem lembrar que são 5 listinhas, 5 listas no Novo Testamento sobre os dons do Espírito Santo. E falamos por um bom tempo aqui sobre os mais diversos assuntos. Se você estiver curioso, falamos sobre o que é um apóstolo, profeta, falamos várias coisas que são bem relevantes. Então está tudo lá gravado, dá para você procurar, porque senão o pastor Fernando vai acabar colocando meu sobrenome Adriano Repetição, né? Ele sempre fala que eu repito, então eu não vou repetir muito aqui. E hoje nós vamos entrar num assunto novo, que também é muito interessante, que diz respeito àquilo que o Novo Testamento traz, mas não é exclusivo do Novo Testamento, a respeito das figuras associadas ao Espírito Santo. Você já leu a respeito disso? Alguém já pensou a respeito disso? Precisa ter vergonha. Certamente você já, lendo a Bíblia, se você leu a Bíblia, se você tem lido a Bíblia,
você já se deparou com algumas dessas figuras. E é interessante de vermos que aqui, até o pastor Fernando falou a respeito disso no culto de Páscoa, vocês lembram? Que existe a sombra e o perfeito. A ideia é que o Antigo Testamento, ele traz muitos assuntos que eles são uma verdade, mas uma verdade que não está bem clara. Por isso a ideia de sombra. Você já olhou a sua sombra? Você enxerga lá que tem uma pessoa, você enxerga uma mão, mas você não consegue definir com qualidade quem é. Você não consegue definir certinho a mão de quem. Então o Antigo Testamento, ele trazia as verdades, mas o Novo Testamento, ele traz luz. É como se nós aqui estivéssemos nessa sala e apagássemos a luz. Ela continuará sendo uma sala, continuará tendo as cadeiras, mas você não consegue os detalhes bem específicos. O Novo Testamento faz isso. Então essa é a ideia que nós vamos ver associado a algumas dessas figuras. Tá bem? Então vamos dar sequência aqui. Figuras associadas ao Espírito Santo. Então o que a Bíblia fala é que ela associa o estudo bíblico, principalmente no Novo Testamento, ele associa algumas figuras ao Espírito Santo. Para que isso? Para realçar diferentes aspectos da obra do Espírito Santo. E ele faz isso por meio de imagens. Talvez eu falando isso agora você já lembra algumas coisas, né? Você percebe que um dos eventos aqui que são bastante falados é a respeito da pomba. Lembrou? Você não vê que muitas vezes nos eventos hoje em dia, o que o pessoal faz? Quando o pessoal quer falar a respeito de paz, a respeito de uma tranquilidade, eles fazem algum evento e soltam um monte de pomba no lugar, já percebeu? Eles estão querendo fazer uma alusão ao ensino bíblico disso, certo? Abra aí sua Bíblia em Mateus capítulo 3, verso 16. E aqui a intenção, queridos, não vai ser esmiuçar o texto bíblico, como nós fazemos no domingo, mas trazer esse panorama geral a respeito dessas figuras, e lógico que a gente pode aqui, na medida que tiver alguma dúvida, a gente conversa sobre o texto específico. Mas a ideia aqui é para poder organizar o seu pensamento a respeito disso. Olha o que ele diz lá no Mateus capítulo 3, verso 16. Ele diz assim, aqui é o famoso episódio de Jesus sendo batizado. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. Quem que ele está falando que viu aqui? Não é o próprio Jesus, né? João Batista viu. Né? Então você percebe aqui que uma das figuras associadas ao Espírito Santo é a de pomba. Abra aí em João capítulo 1, verso 32. Que é o mesmo relato, porém na narrativa de João. Diz assim, de versos de 32 a 34. Então João deu o seguinte testemunho. Você percebe que a Bíblia ela tem relatos históricos de testemunhos de pessoas. Então hoje muitas vezes as pessoas desconfiam da Bíblia, mas se você parar para pensar os moldes da justiça mundial, muitas vezes para acusar um culpado, ele tem que ter uma testemunha. E a palavra da testemunha é a que tem mais valor no processo. Então você percebe que muitas vezes o problema de não crer na Bíblia não é a falta de testemunha, mas a rebelião no coração. Dizer assim, não, mas esse aí eu não acredito, né? Seletivo. Aí ele diz assim, viu o Espírito Santo descer do céu na forma de uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas quando Deus me enviou para batizar com água, disse-me, aquele sobre o qual você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. Eu vi isso acontecer e, portanto, dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Percebe aí? Os evangelhos deixam bem claros essa referência bíblica aí a esse símbolo, a essa figura do Espírito Santo na forma de pomba. E a ideia aqui, o significado é de uma procedência da onde? Para falar de uma procedência que vem da onde? O que parece os textos que a gente leu?
uma procedência ali do Japão, uma procedência do céu, exatamente, uma procedência celeste. É a ideia aqui de uma confirmação divina, certo? É aqui, beleza? Então passamos aí pela primeira. Então, em segundo lugar, você vai ver a figura de água. Você já sabia disso? Abra aí sua Bíblia em João capítulo 3, verso 5. Olha o que ele diz. Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Então, se você ficou em dúvida o que exatamente Jesus está dizendo aqui, o verso 3 é paralelo a isso. O verso 3 é paralelo do 5. Ele diz assim: Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Então, a ideia aqui de João capítulo 3, aqui que ele está falando, nesse símbolo, é um símbolo de novo nascimento, um símbolo de uma renovação espiritual interna e não apenas externamente melhorar a conduta, né? Porque hoje é o que costuma se pensar a respeito de religião. Você fala assim, a pessoa é religiosa. É porque ela é uma pessoa que tem uma rotina, ela é uma pessoa que é de certa forma respeitada. Isso até é bom, mas isso não é o que quer dizer sobre nascer de novo. Nascer de novo é uma obra do Espírito Santo lá no coração interno. E esse nascer de novo, transformando um coração rebelde contra Deus em um crente, ele tem transformações exteriores visíveis. Essa é a ideia. Então aí é a ideia da lavagem, né? Uma lavagem purificada. Se a gente fosse ver o que João está fazendo aqui, relatando isso, ele está trazendo lá de Ezequiel 36 do Antigo Testamento, que Ezequiel fala que existiria um tempo em que Deus estabeleceria uma nova aliança, e essa nova aliança seria marcada por um coração regenerado, uma lavagem. Isso era muito comum para não comparar com a lavagem apenas religiosa dos judeus, que tinham um proceder de lavar as mãos, cheio dos esquemas, por quê? Porque era exterior. Então você percebe que o próprio Jesus fala a respeito disso, e aqui também um dos símbolos a respeito disso, do Espírito Santo, é a água. Pule aí para o capítulo 7 agora de João. Então ele diz assim: No último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: Quem tem sede, venha a mim e beba, pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Naquela ocasião, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Você percebe? Você percebe a associação? Então eu já falei isso aqui algumas vezes, mas é importante você saber. Sem Jesus, sem a união com Cristo, é bobagem falar de dons espirituais, é bobagem falar de Espírito Santo. Por quê? Porque somente por meio da fé em Cristo, da união com Ele, você desfruta disso. Você percebe aqui quando Jesus fala, ele começa falando: quem tem sede, venha a mim e beba. E quem vir a Cristo e beber vai ser satisfeito espiritualmente. Vai encontrar de fato satisfação que não é passageira, como uma roupa nova que você compra e depois de 10, 30 dias você já não acha a roupa mais tão bonita. E essa é uma tarefa que nós temos como crentes de diariamente nos relembrarmos que o prazer que existe em Cristo não pode ser desfrutado em nenhum outro lugar. Seu marido não lhe dará esse prazer, sua esposa não lhe dará esse prazer, mas em Cristo você pode desfrutar de tudo isso de uma maneira muito mais gloriosa a Deus. Essa é a diferença dessa ideia de Jesus nos falando. Agora pule lá para 1 de Coríntios de Paulo, capítulo 12, verso 13.
Capítulo 12, verso 13, olha o que ele diz. Alguns de nós são judeus, o apóstolo Paulo falando, alguns são gentios, não judeus. Alguns são escravos, alguns são livres. Mas todos nós quem? Que cremos, os crentes em Cristo. Todos nós fomos batizados em um só corpo, pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. Parece que aqui no texto deixa alguma margem para um momento depois que você vai receber um batismo diferente? Não. Todo crente que creu em Cristo, ele é colocado junto na comunhão do corpo e ele tem o Espírito Santo. É isso que Paulo fala. E Paulo faz aqui a diferenciação dizendo justamente que não tem diferença se você é homem, mulher, judeu, se você é escravo ou livre, porque em Cristo não tem diferença. Isso é bem importante. Então você vai ver que o batismo aqui que fala por meio da água, aqui de maneira muito mais espiritual do que aquele batismo físico que nós fazemos, ele diz respeito ao fato do Espírito Santo inserir o crente no corpo universal de Cristo. Isso é muito importante. E por fim, Tito, capítulo 3:5, parece que Paulo a Tito vai nos dar um resumo de tudo isso que nós estamos falando. Ele junta aqui a ideia justamente de que nós não somos salvos por meio das nossas obras. Ele vai dizer o papel do Espírito Santo. Olha o que ele diz no capítulo 3, verso 5. Ele nos salvou, ele está falando o verso anterior de Deus nosso Salvador, Jesus Cristo, que nos salvou por sua bondade e amor. Ele diz assim, verso 5, ele nos salvou não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Bem claro, né? Bem claro aqui a ideia, a associação da água. Então você percebe todas essas coisas a respeito da lavagem, não é só porque você está fedido, é porque você precisa ser lavado porque você está impuro. A impureza associada a uma vida longe de Deus, de pecado, é nesse sentido. Uma satisfação, por quê? Porque somente por meio de Cristo a satisfação é real. Existem muitas coisas que parecem que satisfazem, mas têm tempo curto e levam à morte. E também a ideia do batismo, que é a ideia da inserção do crente no corpo de Cristo. Até aqui, beleza? Dá tempo ainda. Depois, nós vemos aí mais uma figura, e essa talvez seja um pouco mais conhecida, que diz justamente a respeito, já lá em João capítulo 3, verso 8, que é aquele trechinho que nós lemos lá no comecinho da pomba e depois também lemos de João, né, da água. Da pomba foi do batismo. João, que ele está numa conversa aqui com Nicodemos, um mestre religioso judeu. E aí ele vai dizer a respeito disso. Diz assim, ele diz, o vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Por quê? Porque essa é uma obra sobrenatural. Então, por mais que as pessoas tentem classificar uma linha de várias regras para alguém se dizer religioso, não é assim na prática da Bíblia. Na prática da Bíblia, o Espírito Santo que concede um novo nascimento, ele não é controlado por nós. Nós não temos o poder de determinar. Eu determino agora que você faz. Não. Isso daí é o desenho do Aladim. Inclusive é legal. Mas não é nada do Espírito Santo bíblico. E talvez a ideia do vento aqui seja mais característica, porque a palavrinha aqui para vento, no grego, ela é pneuma. E espírito também deriva dessa mesma palavrinha. Então aqui, quando você pensa aqui João escrevendo a respeito disso, o texto original ele iria fazer uma brincadeira com isso, com esse trocadilho que seria mais entendido por aquelas pessoas. Mas o ponto aqui do significado é de espiritualidade verdadeira, porque ele começa falando no verso 7, que é o que antecede, ele diz assim,
Portanto, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. Então, quando Jesus está falando isso, nós temos que entender que um crente, ele não tem duas categorias. Você chegar assim, você é crente, a pessoa soube, você já nasceu de novo? Ah, ainda não nasci. Não existe. O crente, ele obrigatoriamente nasceu de novo, porque isso não vem dele. Não é um poder do homem. Não somos nós que nos damos vida. É Deus quem nos dá vida por meio do seu Espírito. Através do quê? Qual é o momento que isso acontece? Ninguém? Hã? Exatamente. E a conversão vem como? E a fé vem como? Pelo ouvir. É o que nós vamos chegar lá em Romanos. Então, note, olha que interessante. Não é porque é sobrenatural que Deus não utiliza métodos cognitivos. Ele utiliza. Então, Deus fala de uma mensagem sobre Jesus, que veio ao mundo salvar pecadores. Uma vez que você entende que você está nesse grupo perdido, e você diz assim, eu não tenho salvação em mim mesmo, eu preciso de outro, e aí Jesus lhe é apresentado. Nesse momento que você crê em Jesus e para de confiar em si mesmo, você nasce de novo. É assim. É simples, mas de fato é tão profundo que precisa de Deus agindo. Por quê? Porque nós, por natureza, somos rebeldes, orgulhosos e teimosos, né? Tem um monte de pessoas aí que torcem pelo Inter até hoje, mas deixa para outra hora, né? Então, agora, do vento, ficou claro, né? Olha lá, dona Luiz. Não tão claro assim. Sim. Como, dona Luiz? Exatamente, exatamente. Nós íamos falar o próximo ponto. Lá teve um vento impetuoso, né? É Atos capítulo 2. Mas ali é a ideia do começo da igreja, né? Ali Jesus já tinha subido, não só ressuscitado, ele tinha voltado aos céus. Lembra? Aí a ideia do Espírito eu não sei aonde a senhora quer ir, mas esse texto de Atos 2 é aquele texto que fala a respeito do batismo no Espírito Santo, em Pentecostes e tudo mais, e o cumprimento das promessas que Jesus tinha dado a respeito do Espírito Santo. Não recordo de ter um outro episódio relacionado ao vento nesse sentido. Aqui em João, Jesus está conversando, né, com Nicodemos, e ele fala esse exemplo do vento para trazer a ideia de uma impossibilidade de ser controlado. O Espírito Santo não age por obra humana, ele age de acordo com a sua própria soberania e na ideia do plano estabelecido por Deus com o Cristo no meio. Então, olha lá, agora nós vamos chegar nesse aí. Esse daí que a dona Luísa falou, abra lá em Atos capítulo 2. Verso 3. Então, olha lá o que ele diz. Acho que é ali, vamos ler o verso 2. De repente, veio do céu um som como de um poderoso vendaval. Em outras traduções diriam um vento impetuoso, né? Um barulho muito forte. E a associação que nós vimos ali. E encheu a casa onde estavam sentados. Verso 3. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Então o fogo aqui você percebe que muitas vezes quando as pessoas querem falar dos eventos que aconteceram aqui em Pentecostes, você percebe o verso 4, ele fala assim, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas.
Se fôssemos para replicar o que aconteceu em Atos, precisa ter as línguas de fogo. É isso que acontece hoje em dia? Não é. Por quê? Porque aqui em Atos, o pastor Fernando já deixou bem claro, mas não custa a gente repetir, tem um caráter histórico de transição. Aqui Atos está contando como a igreja se desenvolveu. Então não é obrigatório que os eventos que aconteceram lá tenham que acontecer sempre. Se eu perguntasse para vocês, você acha que Jesus precisa ser crucificado de novo? Não, porque aconteceu uma vez, tinha um propósito específico, entendeu? E o fogo, aqui, essa figura de fogo, ela não seria mal compreendida pelos judeus. Vocês lembram que aqui a pregação foi para quantidade enorme de judeus. Por quê? Porque o fogo já estava associado com a presença de Deus desde o tempo lá de Moisés. Lembra no meio daquele arbustinho como que Deus fez? Abra lá em Levítico capítulo 10, verso 2. Que é outro ainda. Abra aí, eu acho que é em Êxodo, né? É Êxodo, sim. Êxodo 3, primeiro, para a gente falar, já que eu dei esse exemplo aí antes de Levítico. É Êxodo 3, verso 2 e 3. Diz assim o texto bíblico, é aquele encontro de Moisés com Deus, né? Ele diz assim no verso 2: Ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele, porque o fogo não consome o arbusto. Preciso ver isso de perto. Aí ele fala a respeito que quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto: Moisés, Moisés. E aí ele vai continuar dizendo: tira a sandália, porque aqui é terra santa. Presença do Senhor, fogo. Agora, lá em Levítico, ele vai dar um exemplo ainda mais pesado, porque não é só fogo, mas é com a presença de juízo. O fogo constantemente é uma marca do juízo de Deus. Olha lá, Levítico 10, verso 2. Dá para ser até o verso 1. Aqui falando a respeito de pessoas religiosas, pessoas bem vistas na comunidade de Israel, né? Nadab e Abiú, filhos de Arão, colocaram brasas em seus incensários e as salpicaram com incenso. Com isso, trouxeram fogo estranho diante do Senhor, diferente do que ele havia ordenado. Então não é qualquer fogo que o Senhor aceita. Não é qualquer churrasquinho aí que vai dar certo. Aí ele diz no verso 2: por isso o quê? Desobediência. Querer se achegar a Deus diferente do que Deus disse para fazer. Por isso, fogo saiu da presença do Senhor e os devorou, e eles morreram diante do Senhor. Então, a Bíblia, ela não omite esses atos de juízo, né? Então, muitas vezes, as pessoas, ao ler nos nossos dias, leem versos desse aqui e ficam chocados, e deveriam ficar mesmo, porque Deus é fogo consumidor. Ele não passa a mão na cabecinha do pecador e diz assim: e seu coraçãozinho... Não faz isso. E chegará um dia em que ele fará isso de uma maneira plena. E é isso que nós devemos lembrar as pessoas, para que elas se arrependam enquanto há tempo. Abra lá sua Bíblia em Mateus capítulo 3. Esse também é um texto bem mal compreendido e perigosíssimo. Já vi algumas pessoas orando a partir desse texto aqui. Se eu soubesse melhor na época que eu escutei isso, eu teria dito: cara, sai fora que é frio isso daí. Olha o que diz o texto. Eu batizo com água aqueles que se arrependem.
Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu, alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Percebe? Associação de um batismo do Espírito Santo e um batismo com fogo. Então, muitas pessoas, a não fazerem uma interpretação de português, de chegar aqui para o texto, se for no Brasil, logicamente, e continuar lendo o texto, e entender o que o texto está dizendo simplesmente. Olha o que diz o verso 12. Então, o verso 11 diz: ele vai batizar com o Espírito Santo e fogo, certo? Aí ele diz assim: e ele já tem na mão a pá, e com ela separará a palha do trigo e limpará a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, vida, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Viu qual é o batismo com fogo que Jesus está falando? Então a pessoa diz assim: Senhor, me batiza no fogo. Cuidado, cuidado, porque é perigoso. Esse batismo no Espírito Santo com fogo é de juízo. Ele não é um batismo de purificação. Eu entendo que muitas vezes a pessoa quer associar a isso, e é exatamente isso que o texto de 1 Pedro fala. Mas quando se fala em usar fogo, ela tem a ideia de uma purificação, assim como o metal era purificado naquela época. O ouro, ele passa no fogo para sair a impureza. Então não tem nada a ver com o batismo no fogo. Batismo no fogo é juízo. Não ore por isso. Então abra lá sua Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 7. Verso 6 ajuda para poder dar um contextozinho aqui para a gente entender. Então Pedro está falando aqui, a carta do apóstolo Pedro, ela é marcada pelo tema sofrimento. Então, aqueles que acham que a vida cristã não tem sofrimento, entraram num barco furado. Porque se tem uma coisa que você pode ter certeza que a Bíblia relata, é que o sofrimento é real na vida do cristão. Isso não quer dizer que temos que ter medo, porque nós temos alguém que caminha com nós junto ao sofrimento. Nós não estamos sós. Então Pedro diz assim: portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Então o apóstolo Pedro está dizendo, lembre que vocês são salvos. E isso tem o maior valor que pode ter, porque não pode ser roubado. Não tem nenhum ladrão que pode chegar lá no banco e dizer assim: vim roubar a salvação do Pedro. Não, não tem, porque ela é guardada por Deus. Então ele diz: se alegrem com isso, mas mesmo que vocês tenham isso garantido, nem sempre o dia a dia vai ser um mar de rosas, ele diz. Por algum tempo, talvez seja necessário vocês suportarem muitas provações. Aí o verso 7 ele diz: elas mostrarão que sua fé é autêntica, é verdadeira. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. E isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Então o resumo aqui é sim, Deus envia muitas vezes fogo purificador por meio até de provações, por meio de situações difíceis, né? Você trabalha e você diz assim: esse mês eu não consegui atingir os resultados que eu queria para ter uma bonificação no trabalho. Muitas vezes pode ser uma forma de Deus estar lhe purificando. Saiba de uma coisa: se Deus tiver que escolher entre lhe tirar o ouro e lhe fazer ser purificado, não tenha dúvida do que Deus vai fazer. Deus não vai ter dúvidas na escolha, porque se você é dele, ele lhe guardará até o fim. E nisso está o processo de purificação. Até aqui, beleza? Mais uma e daí e mais duas. Vamos ver se dá tempo aí, paramos. Deu para entender? Conectado, dona Luísa? Ou ainda ficou aquela dúvida? Depois, de repente, a gente procura talvez o texto e acha lá o que quer dizer mais no contexto, né?
Depois, outra figura que é associada é o óleo. Essa também é uma figura bem polêmica, né? Quem aqui nunca viu um óleozinho santo? Já, né? Tem a óleo, tem sal. O pessoal é criativo, né? Então, assim, quer dizer que não tem na Bíblia? Não tem na Bíblia, certamente. E eu diria até uma frase difícil aqui, mas é verdade. Não me entenda mal. As maiores heresias que existem nos nossos dias, sabem de onde vieram? Da Bíblia. Uma Bíblia mal interpretada. Então, abra aí em Lucas capítulo 4, verso 18. Olha lá o que diz. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos. Então você percebe claramente aqui na descrição de Jesus, falando a respeito do quê? De uma unção, de uma capacitação para realizar algo. Isso é o que Lucas está falando. Agora pule lá para o capítulo 10 de Atos. Olha o que diz lá. Sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Percebeu no que está a ideia de unção? Então Jesus foi por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. 10:38. Agora pule lá para a 1 de João. Vai fazer mais sentido ainda agora. Ele diz assim no verso 20 e depois a gente vai pular para o 27. Mas vocês não são assim, pois o Santo lhes deu sua unção e todos vocês conhecem a verdade. Então lembrem que a carta de João é uma carta contra falsos apóstolos, falsos mestres, que estavam duvidando de quem Jesus era, da sua divindade, e aqui ele diz assim, vocês não são assim, porque vocês receberam o Espírito Santo como uma unção, como um óleo sendo derramado. Pule lá para o 27. Ele diz assim no verso 27, vocês, porém, receberam dele a unção, e ela permanece em vocês, de modo que não precisam que alguém lhes ensine a verdade, pois o que a unção lhes ensina é verdade, e não mentira, e é tudo o que precisam saber. Portanto, como lhes ensinou a unção, permaneçam nele. Pastor, então não precisamos mais vir na igreja porque não precisamos aprender mais nada. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo com relação à verdade sobre quem Jesus é, não precisa ficar sendo repetida. O Espírito Santo já confirmou. Você aprende do Evangelho e aquilo é verdade para você de uma maneira que não é mais necessário ser confirmado. Lembram que eu falei a respeito da sombra e do real? A ideia aqui do Novo Testamento, ela traz o que era o óleo da unção do Antigo Testamento. O óleo da unção no Antigo Testamento, ele era usado para capacitar profetas e reis para uma determinada função. Então não era qualquer tipo de óleo, era um óleo feito por um alquimista, era uma coisa complexa, não é o azeite de oliva que você vê por aí, não é. Então você percebe que lá ele tinha uma função de ungir para capacitar e como se estivesse dizendo assim, olha, esse símbolo é a capacitação de que você está apto. Foi assim com Saul, foi assim com Davi, lembram? Foi assim em Zacarias com o
profeta, o sacerdote Josué, não é o José de Moisés. Então, no Novo Testamento, essa unção não é mais feita com um óleo exterior, mas é o Espírito Santo que derrama em nós. Entenderam? Vocês entenderam como no Antigo Testamento você enxerga de maneira ainda obscura? Então essas práticas que hoje é feito na nossa realidade evangélica, elas são equívocos de interpretação. Porque você não vê no Novo Testamento, a não ser lá em Tiago, que fala a respeito de ungir com óleo, mas é muito provável que ali em Tiago fosse a ideia da medicinal, porque o óleo é usado dessa forma. Então, não tem base bíblica. Se você pega o paralelo do que é a ideia do óleo ungido, ele tinha uma capacitação para realizar ou assumir uma função. E você percebe Jesus deixando isso claro. Jesus cita textos do Antigo Testamento que falavam sobre a capacitação que o Espírito Santo daria a ele. E o apóstolo João, na sua carta, fala que nós temos essa unção. Por quê? Porque em Jesus o Espírito Santo habita em nós. Ficou claro? Então, o último, para terminar aqui, o selo. E esse talvez seja o que eu mais fico impactado. Abra aí sua Bíblia em Efésios capítulo 1, verso 13. Ele diz assim, Paulo aos Efésios, né? Agora, vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, ouviram essa verdade, e essa verdade realmente se apropriou no coração de vocês. Quando vocês creram em Cristo, existe algo que acontece simultaneamente. Ele diz lá o que ele fez. Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. Quando? No Antigo Testamento existia uma promessa de uma nova aliança que não seria mais mediada por regras e rituais, mas por meio do Espírito que habitaria dentro. Percebe a diferença? Aí ele diz no verso 14: o Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor de sua glória. Novamente, o selo era algo que os leitores entenderiam rapidamente, porque o Império Romano ele fazia isso com frequência. Os anéis, o anel do imperador, dos governadores, ele tinha um selo que eles faziam. Você já deve ter visto algum filme que eles fazem isso, né? E aí tem uma cera, ele afunda na cera e diz assim, esse é o símbolo. Então, esse símbolo diz que isso é propriedade do governador. Isso é propriedade do imperador. E se é assim, ninguém coloca a mão. Quando Paulo faz isso, ele está dizendo que tem alguém que é muito mais poderoso do que o imperador, do que o governador, e que ele nos selou com o Espírito Santo da promessa. E ele diz que o Espírito Santo é a garantia de que Deus nos resgatará lá no final. Aí a gente pergunta, uma vez que o crente é verdadeiro e creu, é possível ele perder a salvação? Esse é um dilema, né? O texto bíblico me parece ser bem claro. Ele diz assim: o Espírito é a garantia de nossa herança. Qual é a herança? Vida eterna. Até um dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade. Deus não nos larga sozinhos, nós somos dele. Me faz lembrar do livrinho que eu estava lendo com o Rafael, eu terminei do Samuca. Ele fala do Salmo 23, e no meio da história eles encontram uma ovelhinha perdida chamada Preciosa, mas ela não tem nome, mas quando o pastor compra ela, ele chama ela de Preciosa, porque ela pertence a ele. É isso que ele está dizendo aqui. Se você está em Cristo, você é precioso para Deus, e é propriedade dele, e se você é propriedade dele, agindo Deus, quem poderá? Entendeu? Isso é um sinal de segurança e um sinal de propriedade. Então a segurança do crente, ela não está alicerçada nas boas obras, mas em Deus.
E é importante que se saiba que, sem uma fé genuína em Cristo, é bobagem falar de segurança eterna. É bobagem. Então aquele debate assim, mas então daí ele vive como ele quer, ele não precisa... Não é crente. Um crente foi salvo para as boas obras. Não por boas obras, mas para as boas obras. Então, sinônimo de eleição, daqueles que Deus elege, é santificação, santidade. São os dois lados da mesma moeda. Então, eu não entro mais em debates, já entrei bastante, mas eu não entro mais de falar sobre doutrinas da graça como eleição, sem que a pessoa entenda que a santificação faz parte do pacote. Você não escolhe. Então, entender biblicamente o que é a segurança é um alívio. É olhar hoje de noite e dizer assim, ainda bem, Senhor, que apesar de mim, o Senhor vai me guardar. Não sei se é assim com você, mas eu frequentemente me vejo assim no espelho. E graças a Deus por isso. Mas isso não quer dizer que eu vivo de qualquer jeito. Mas quer dizer que eu sei que não depende de mim. Isso é o selo. Certo? Entendido até aqui? Então, para chegar ao fim, a conclusão. Todos que estão unidos a Cristo Jesus têm a habitação do Espírito. Não é opcional. Mas às vezes eu não sinto. Você creu verdadeiramente? Você tem. Muitas vezes a ideia do sentimento, ele é um condutor perigoso. Por quê? Porque o sentimento muitas vezes nos leva para o buraco. Nós temos que lembrar daquilo que nós sabemos e fazer com que o nosso sentimento vá junto. Então nem sempre nós nos sentimos amados. O salmista, você deve ter lido hoje, o salmista com frequência não se sentia. Aí o que ele falava? Pregava para si mesmo. Apesar de mim, eu sei que o Senhor é minha rocha. Eu sei que o Senhor é meu pastor. Eu sei que nada me faltará. Então, todos que estão unidos a Cristo Jesus têm a habitação do Espírito. E essa certeza deve nos guiar e consolar, trazer consolo apesar das dificuldades. Esse tempo presente não é tudo o que há. Talvez você esteja passando por lutas, tristezas, mas lembre-se, o final feliz está garantido, porque não depende de você e nem de mim. Mas aquele que é poderoso para cumprir aquilo que ele prometeu, por meio da presença do Espírito. Certo, queridos? Nem repeti quase, pastor Fernando. Vamos ter uma palavra de oração, então? Querido Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor é Deus e não nós. Obrigado porque o Senhor nos ajuda com a tua mão bondosa, com a tua vara disciplinadora carinhosa. Obrigado porque o Senhor não nos deixa caminharmos de acordo com nós mesmos queremos. E nós te pedimos que o Senhor não deixe de fazer isso. Continua nos trazendo próximos de ti, continua nos ajudando, continua nos dando amor e valor pela igreja, uns pelos outros, apesar das nossas muitas diferenças, apesar dos nossos pecados e falhas. Ajuda-nos a lembrar que se nós estamos em Cristo e Cristo morreu por nós, quem somos nós para não amarmos o nosso irmão? Esse é o nosso desejo e oração. Amém, queridos.